Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos, na nossa Escola Bíblica Dominical, ouvir mais uma história. Dessa vez, uma história missionária. Madugu vivia lá na África. E sabem, ele estava com essa vara aqui, porque ele estava com a sua perna machucada, tinha feito uma ferida muito grande e ele não sabia mais como cuidar dessa ferida. A mãe dele já tinha falado: filho, pegue tal folha daquela árvore, coloque lá no machucado, nessa ferida, ela vai ficar boa. Nada disso tinha resolvido. Ela também sugeriu que ele tomasse um chá com outro tipo de folha, para aliviar a dor e para que pudesse, então, melhorar também o seu machucado. E sabe, nada disso tinha resolvido também. E ele estava indo em direção à missão. Ele ficou sabendo que os missionários que estavam ali tinham remédios. E já tinha também os amigos dele que tinham ido lá quando eles tinham se machucado, passado por algum outro tipo de doença, e os missionários tinham cuidado dele. E ele estava indo em direção ali. Mas ele pensava: puxa, eles são cristãos, eu não sou. E meus pais não gostam muito dos cristãos. Mas quem sabe eles não vão poder resolver com os remédios deles, resolver o meu machucado aqui. E sabem, eu estava lembrando aqui também, eu vi um missionário esses dias lá na nossa aldeia. E sabe, ele estava com um livro que falava. Eu queria tanto poder ver esse livro. Quem sabe esse missionário não está lá na missão? Quem sabe também eu não posso saber um pouco mais desse livro? E ele decidiu então ir até a missão. E ele foi chegando, já era à tarde, ele chegou até lá e quem o recebeu foi a missionária, foi a Dona Helena. E ela viu então que a perna dele não estava muito boa e ela lavou a sua perna, ela começou a passar a pomada, depois ela começou a enfaixá-lo para ele poder ficar mais cuidado. E ela perguntou para ele: como é que você está? E ele super sem graça, ele não querendo conversar muito com ela. Ele só respondia, abaixava a cabeça assim. E aí ele resolveu fazer uma pergunta: por acaso, vocês têm aquele livro que fala? E a Dona Helena olhou para ele: livro que fala? Ah, você deve estar falando do livro Sem Palavras. Sim, nós temos. E o senhor Davi, ele vai falar hoje à noite com as crianças, na classe das Boas Novas. E ele vai contar a história. E hoje ele vai começar com a história com a página dourada. Madugu, quando ouviu aquilo, falou: exatamente isso. Me tinham me falado dessa página. É uma página dourada, brilhante, não é? E ela falou: sim, é. E ela representa o céu. E aí ele olhou e falou: a professora da escola também já me falou a respeito do céu. E a Dona Helena falou: sim, Madugu, mas não é este céu que nós estamos falando. Essa página dourada fala do céu, de um lugar muito lindo, de um lugar perfeito, de um lugar onde não existe dor, não existe doença, não existe pernas machucadas. Você gostaria de ouvir? Sim, gostaria muito. Você vai querer ficar conosco, então, alguns dias aqui na missão? Porque aí você vai poder ouvir todas as noites o missionário, o senhor Davi, falando sobre isso. E ele abaixou a cabeça, ele ficou pensativo. Mas vocês conseguem ir avisar os meus pais? Senão eles vão ficar preocupados. Claro, Madugu, fique tranquilo. A gente manda o recado para eles e eles ficam sabendo que você está aqui e não precisa se preocupar. E ele resolveu: então eu fico. Então tá bom, se meus pais não vão ficar preocupados, eu fico sim. E passou a tarde, chegou na noitinha, logo antes de começar a classe das Boas Novas, e a Dona Helena foi até ele de novo, lavou novamente seu curativo, passou pomada, e enquanto ela estava lá cuidando, o Madugu começou a ouvir as crianças passando, e ele começou a ficar: puxa vida, vai começar a aula, e eu ainda estou aqui. A Dona Helena: calma, Madugu, fique tranquilo que vai dar tempo de você poder ouvir a história que o senhor Davi vai estar contando. E assim que ela acabou de arrumar e enfaixar
e cuidar do Madugu, ele pôde sair e ele chegou na classe, bem na hora que o senhor Davi estava falando sobre a página dourada. E ele estava falando sobre o céu, que é um lugar lindo, onde o Senhor Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós. E o Madugu ficou animado, ficou olhando para aquela página dourada, ele ficou tão encantado. E ele falou, é o livro que fala. E as crianças até olharam assim para ele, né? Livro que fala. E aí o senhor Davi falou, sim, é o livro sem palavras. Ele nos conta uma história muito bonita. E esta aqui, essa página dourada, como eu estava dizendo, representa o céu. O céu, um lugar onde Deus preparou para nós e que o Senhor Jesus vai vir buscar-nos para que um dia nós possamos estar todos juntos lá. E aí, então, Madugu ficou pensando, nossa, deve ser um lugar tão lindo, nossa, como vai ser bom poder conhecer um dia esse céu. E enquanto ele estava lá pensando, o senhor Davi falou, sabe, mas tem uma coisa, lá no céu não entra o pecado. E o Madugu ficou pensando, pecado, o que seria pecado? E aí o senhor Davi falou, pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada ao Senhor. Quando a gente briga, quando a gente xinga, quando a gente reclama, quando a gente desobedece, quando a gente rouba, quando a gente mata, e são tantos esses pecados, a Bíblia nos fala sobre ele. E aí, lá no céu, o pecado não entra. E o Madugu achou a cabeça. Então eu não vou poder ir para esse céu. Eu faço tanta coisa errada. E sabe, o senhor Davi continuou falando, mas sabe, o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra, ele se fez homem como nós e ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que então o nosso coração que estava sujo pelo pecado pudesse ficar agora branco, limpo, através do sacrifício do Senhor Jesus. E ele ficou pensando, e ele foi prestando atenção no que o senhor Davi falou, e ele falou, ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E ele ficou pensando, nossa, esse Jesus morreu por minha causa, por causa dos meus erros. E mas sabe, o Senhor Jesus está preparando um lugar para nós. E aí Madugu não entendeu mais nada. Aí ele não aguentou, ele perguntou, mas como assim? O senhor não acabou de dizer que esse Jesus morreu? Como é que ele está lá agora preparando um lugar para mim? E aí então o senhor Davi falou, sim, Madugu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele está vivo, vivo agora para sempre. E ele está agora lá no céu, preparando um lugar para cada um de nós. Cada um de nós que reconhece que é pecador, que precisa ter o perdão dos seus pecados e que somente o sangue de Jesus nos purifica desses pecados, tornando o nosso coração então mais alvo, branco, para que então nós possamos um dia estar com ele para sempre no céu. E sabe, Madugu ficou com aquilo na cabeça durante alguns dias que ele esteve ali então na missão, e cada noite tinha uma história, uma explicação, e o senhor Davi ia ensinando os versículos, um versículo sobre cada cor, o céu, que Jesus está preparando um lugar para nós, o vermelho, onde o sangue dele foi vertido pelos nossos pecados, o branco, que nos torna limpos quando nós recebemos o Senhor Jesus, o verde nos fala do crescimento que nós temos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos crescer na palavra de Deus. E ele foi então aqueles dias passando ali, ele foi aprendendo os versículos, ele foi aprendendo os versículos, ele foi decorando, ele foi ficando cada vez mais impactados com aquela mensagem que ele estava ouvindo. E chegou uma noite, sabe, crianças, que ele entendeu que ele era pecador e que ele precisava de Jesus, que ele precisava crer naquele sacrifício e receber o Senhor Jesus no seu coração. Então, numa noite, Madugu então se ajoelha ao lado de sua cama e ele ora, e ele reconhece, e ele fala para o Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu entendi
o que o missionário, o Senhor Davi, falou nesses dias aqui. Então eu reconheço que eu sou pecador e eu peço perdão pelos meus pecados. E eu creio que o Senhor então veio a este mundo, que o Senhor morreu naquela cruz, que o Senhor derramou o seu sangue por causa dos meus pecados. E eu confesso os meus pecados e agora eu peço que o Senhor me limpe o coração, o Senhor me limpe dos meus pecados, o Senhor entre na minha vida. Eu quero ser agora uma criança diferente, eu quero poder falar do seu amor para minha família e para os meus amigos, porque eu entendo que eles também precisam do Senhor. E aquela noite foi muito boa. O Madugu ficou tão feliz que ele dormiu, mas ele dormiu tão feliz, porque agora ele sabia que ele era um filho do Senhor Deus e que um dia ele estará no céu, junto com ele. E sabe, no outro dia, ele não aguentou. Ele foi até a sala onde o Senhor Davi tinha as suas Bíblias, onde tinha os livros e principalmente onde estava o livro sem palavras. E ele foi lá até a mesa e ele pegou na mão e ele ficou olhando, ele ficou admirando. Ele abriu logo na página dourada, que era a página que mais impressionava ele. E quando ele estava lá mexendo, ele escutou uns passos assim atrás dele e ele... Quando ele olha para trás, o Senhor Davi está ali, olhando para vendo o que Madugu estava fazendo. E sabe, ele disse, ai, Senhor Davi, eu estava aqui pegando esse livro sem palavras, imaginando que se ele fosse meu, que ia ser tão bom para eu poder contar essa história lá em casa para os meus irmãos e para os meus amigos. E o Senhor Davi olhou para ele, chegou até perto, pegou o livro na mão. Madugu, esse livro é muito importante, porque ele não precisa estar escrito. E nós temos uma história tão linda, são boas novas de salvação para quem ouve, para quem escuta. E ele olhou para ele e falou, Madugu, você já tá bom, não tá? Sua perna já tá boa, não tá? Ela tá boa, sim, ela tá boa. Então, será que já não está na hora, então, de você poder voltar para casa? Sim, mas eu não queria. Eu queria ficar mais um pouco aqui, eu queria ficar mais dias aqui, aprendendo mais sobre o livro sem palavras, sobre a Bíblia. Eu vi que o senhor tem várias ali. Eu queria tanto poder aprender e aprender a ler também. E se for embora, eu não vou aprender mais, né? Eu vou... mas acho que está na hora de eu ir para casa, sim. Eu entendo o que o senhor está falando. Então faz o seguinte. O senhor Davi falou para ele. Este livro sem palavras que você está pegando, ele é seu. Mas eu quero que você então possa usar, que você possa falar então para os seus pais, para os seus irmãos, que você conte essa boa nova, essa boa notícia da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Combinado? E ele, segurando o livro, ficou tão feliz. Falou, quando chegar em casa eu vou poder contar para todo mundo. E aí, no dia seguinte, na parte da tarde, então, Dona Helena e o seu Davi se despedem dele, porque agora seu machucado, a sua perna estava ótima, não tinha mais nenhum problema. E ele então vai para casa. E no caminho, ele vai segurando o seu livro sem palavras, todo orgulhoso, porque agora eu aprendi, eu sei os versículos que estão na Bíblia, eu sei um versículo para cada cor, e eu vou poder falar para os meus irmãos sobre esta nova, essa boa nova, essa ótima notícia, porque agora eu sou o Filho de Deus, e agora eu vou poder falar, dar um testemunho, falar de Jesus para aqueles que não conhecem Ele ainda. E ele foi, quando chegou em casa, ele contou todo feliz para os seus pais, para os seus irmãos, que ele tinha ficado curado, que a sua perna agora estava ótima e que os missionários eram ótimas pessoas e que tinham cuidado muito bem dele. E que ele tinha ganhado, então, o livro sem palavras. E aí os irmãos, livro sem palavras? Você tinha dito uma vez que encontrou com o missionário, você falou, era um livro que fala? É esse que você vai falar para a gente? E aí ele falou, sim, é sobre ele que eu quero contar para vocês. À noite, depois do jantar, a gente vai se sentar e eu vou contar essas novas para vocês. E eles não viam a hora de chegar, de acabar o jantar para poder sentar. É agora, Madugu, é agora que você vai contar essa história pra gente?
E Madugu fala assim, vamos sentar então todos ali, assim como o Sr. Davi fazia comigo e com as outras crianças, eu vou contar para vocês a história do livro Sem Palavras. E ele falou então da página dourada do céu, ele falou da página vermelha, que representa o sangue de Jesus, ele falou da página preta, que significa o nosso pecado, ele falou da página branca, que é o nosso coração limpo, e ele falou da página verde, que é o nosso crescimento espiritual. E os irmãos ficaram muito alegres, ficaram muito animados com aquela história. E toda noite, então, Madugu contava para eles, assim como ele aprendeu lá na missão com o Sr. Davi. Toda noite ele contava a história, ele ensinava os versículos, e os seus irmãos estavam ficando craques. Eles já sabiam também, e eles estavam muito animados, porque eles também queriam ter um livro. E aí, ele conta então, eles perguntam para o Madugu, e agora? Nós também queremos ter o nosso livro. Como que a gente pode fazer para ter o nosso livro agora? Porque nós também queremos contar para os nossos amigos essa notícia. E aí Madugu pensa, fala, mas não tem mais nenhum livro, é somente este aqui, eu só ganhei um. E aí os seus irmãos falaram, mas Madugu, olha, ele é grande, você pode dividir, assim cada um ficaria com uma parte. E nessa hora, dividir meu livrinho sem palavras. Ele saiu correndo, ele foi até o seu quarto e ele escondeu o livro debaixo do colchão. E ele falou, não, mas meu livrinho não, ele é meu, eu que ganhei. Mas ao mesmo tempo, algo dizia para ele, o Espírito Santo foi tocando no seu coração, Madugu, eles também precisam, e eles querem falar de Jesus para as outras crianças, para os seus amigos. Ele falou, mas era o meu livrinho, agora se eu cortar, ele vai ficar, acho que eu não quero fazer isso. Mas aí ele parou, ele orou, falou, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça, não é? Que eu possa dividir também essa boa nova com eles, para eles poderem dividir com outros também. E aí, então, ele pega o seu livro e ele vai até o fundo da casa, onde tem um tronco de uma árvore, e ele coloca, então, o livro Sem Palavras ali, e ele pega a sua faca, e ele olha para o livro, ele olha para a faca, e aí ele decide o que ele vai fazer. Só que nessa hora, os seus irmãos chegam, porque viram que ele estava com um livro, que estava com uma faca, e agora, será que ele vai dividir? E quando ele está ali pensando o que fazer, então todos os irmãos, todos eles ficam juntos com eles ali, naquela expectativa, e olhando para o livro, e olhando para Madugu, olhando para a faca, e agora o que ele ia fazer? Madugu respira fundo, pega a sua faca e corta. E divide o seu livro em dois. E aí ele olha. E os seus irmãos animados, bom, já tem 2 pedaços. E aí ele pega a sua faca novamente. E ele corta em 4. E agora cada um tem o seu livro sem palavras. E aí ele acabou de cortar e ele achou que ele ia ficar muito triste, mas na verdade ele não ficou. Ele estava alegre porque agora ele sabia que seus irmãos também poderiam transmitir essas boas novas. E aí ele deu um para cada um e falou, agora a gente pede para a mamãe, para ela poder costurar a ponta aqui para que se torne novamente um livrinho. E vocês vão poder falar agora para os seus amigos sobre essa notícia maravilhosa que é a respeito da salvação, que são as boas novas. E os irmãos, cada um com o seu livro, e ficaram tão contentes que eles saíram pulando alegres. Agora nós também temos o nosso livro. Agora a gente vai poder falar de Jesus para os nossos amigos. Nós vamos poder falar das boas novas de salvação. E nós, crianças? Vocês têm o livro Sem Palavras, alguns de vocês eu sei que têm. Vocês têm a pulseira das cores, lembra que a tia Aline contou? E nós podemos aprender com ele, e nós podemos falar dele. Mesmo sem o livro, nós podemos falar para os nossos amigos a respeito do céu, um lugar tão lindo que o Senhor Deus está preparando para nós e que o Senhor Jesus vai vir nos buscar para que nós possamos estar um dia todos juntos lá. Nós podemos falar que lá no céu o pecado não entra
E todos nós somos pecadores, não é? Então nós precisamos receber o Senhor Jesus, que derramou o seu sangue lá na cruz por causa dos nossos pecados, para que o nosso coração esteja limpo, para que então possamos estar todos juntos. E enquanto isso não acontece, enquanto o Senhor Jesus não vem nos buscar, nós precisamos estar falando a respeito da salvação para os nossos amigos. E a Bíblia fala que nós devemos estar crescendo, e para crescer nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. E este versículo, que é o da página verde, vocês já sabem de cor, porque é o nosso mote na escola dominical, não é? Que diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês lembram? Que seja esse então o versículo para que possamos relembrar. E quem ainda não decorou, é a oportunidade de decorar. Vamos orar? Obrigada, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, nós temos a oportunidade, ó Deus, de relembrar os versículos que aprendemos, que o Senhor use as nossas vidas, ó Pai, para que possamos estar falando de Jesus, aqueles que não Te conhecem, que possamos estar transmitindo as boas novas de salvação, que o Senhor use a vida de cada um de nós, é o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Boa semana, Deus abençoe e até o próximo domingo.